E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A informação começou a circular nos bastidores do futebol como aquele tipo de rumor que faz qualquer torcedor parar o que está fazendo para prestar atenção. Nos corredores, nas redes sociais e nas conversas de arquibancada, o nome que começou a ecoar com força foi o de Duván Esteban Zapata Banguero. Sim, o atacante colombiano conhecido pela força física impressionante e pelo estilo de jogo que muitos descrevem como um verdadeiro tanque de guerra dentro da área. A especulação que tomou conta do noticiário esportivo aponta para o movimento ousado do Vasco, que estaria preparando um acordo surpreendente para trazer o centroavante que atualmente defende o Torino, da Itália. E quando essa possibilidade começou a ganhar corpo, a reação da torcida foi imediata. Afinal, não se trata de um jogador qualquer. Zapata construiu sua carreira na Europa enfrentando algumas das defesas mais difíceis do futebol mundial, sempre usando seu porte físico, sua explosão e sua presença na área para desequilibrar partidas. O simples fato de seu nome aparecer ligado ao Vasco já acendeu um debate gigantesco entre torcedores e comentaristas. Alguns dizem que seria uma contratação histórica. Outros acreditam que pode ser exatamente o tipo de reforço que mudaria o patamar ofensivo do time. E quanto mais o rumor se espalha, mais cresce a sensação de que algo grande pode realmente estar sendo preparado nos bastidores do clube. Nos bastidores do futebol, algumas histórias começam como pequenos sussurros e, de repente, se transformam em um verdadeiro furacão de especulações. Foi exatamente isso que aconteceu quando pessoas ligadas ao mercado da bola começaram a comentar que o Vasco estaria avançando em conversas para trazer Duván Zapata. O nome do colombiano não é apenas respeitado na Itália, mas também em várias ligas europeias onde ele deixou sua marca ao longo dos anos. Atacante de presença física dominante, Zapata se tornou conhecido por seu estilo de jogo poderoso, capaz de segurar zagueiros, abrir espaço e finalizar com enorme força. Esse perfil chamou a atenção justamente porque encaixa perfeitamente no tipo de centroavante que muitos torcedores vascaínos pedem há bastante tempo. Nos debates entre torcedores, a pergunta que mais aparece é sempre a mesma: será que dessa vez o clube realmente vai conseguir fechar com um nome desse peso? O fato de Zapata estar atualmente no Torino aumenta ainda mais a curiosidade, já que se trata de um jogador que ainda atua em uma liga competitiva e que mantém respeito no cenário europeu. E quando surgem relatos de que representantes estariam conversando e que a possibilidade de chegada estaria sendo trabalhada com cautela, o clima de expectativa começa a crescer ainda mais. O torcedor vascaíno sabe que o clube vem tentando se reconstruir, e a chegada de um atacante desse perfil seria vista como um recado forte ao futebol brasileiro. Quem acompanha a trajetória de Duván Zapata sabe que ele nunca foi um atacante comum. Desde o início de sua carreira, o colombiano chamou atenção por reunir características que nem sempre aparecem juntas em um centroavante. Ele tem força física impressionante, velocidade para um jogador do seu tamanho e uma capacidade enorme de proteger a bola mesmo quando pressionado por vários defensores. Esse conjunto de qualidades fez com que ele construísse uma carreira sólida no futebol europeu, passando por clubes importantes e sempre deixando sua marca dentro da área. O curioso é que, enquanto o rumor sobre o Vasco ganha força, muitos torcedores começam a revisitar momentos marcantes da carreira do atacante, lembrando gols, jogadas de imposição física e atuações em que ele simplesmente atropelava as defesas adversárias. É exatamente por isso que a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa cruz-maltina parece tão impactante para quem acompanha o futebol brasileiro. Um jogador com esse estilo poderia mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe. Além disso, existe um detalhe curioso que também volta a ser comentado: Zapata é primo do zagueiro Cristian Zapata, outro nome conhecido no futebol internacional. Essa ligação familiar com outro jogador que também teve carreira sólida fora da América do Sul reforça ainda mais a imagem de um atleta acostumado com grandes palcos e grandes desafios. Enquanto os rumores continuam crescendo, outra questão começa a aparecer nas conversas entre torcedores e comentaristas: como seria o impacto de um jogador como Duván Zapata no futebol brasileiro? O campeonato nacional tem características próprias, com jogos intensos, estádios cheios e uma pressão constante da torcida.
Muitos acreditam que o estilo de Zapata poderia se encaixar perfeitamente nesse ambiente. Ele é o tipo de atacante que gosta do confronto físico, que não se intimida com zagueiros fortes e que sabe transformar qualquer bola dentro da área em uma oportunidade de gol. Esse perfil faz com que muita gente imagine como seria vê-lo enfrentando as defesas do país vestindo a camisa do Vasco. Alguns analistas dizem que um jogador assim poderia servir como ponto de referência para todo o ataque, atraindo marcação e abrindo espaço para companheiros. Outros destacam sua capacidade de decidir partidas em lances aparentemente simples. E é justamente essa combinação de força, experiência e presença ofensiva que faz com que o rumor da contratação pareça tão fascinante. Por que não estamos falando apenas de mais um reforço? Estamos falando de um atacante que construiu respeito em uma das ligas mais táticas e difíceis do mundo, e que agora parece ligado a um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. À medida que mais detalhes começam a surgir nas conversas de bastidores, cresce também a sensação de que o Vasco estaria preparando algo estratégico. Algumas pessoas ligadas ao mercado da bola comentam que o clube vem observando oportunidades para reforçar o setor ofensivo com um nome de impacto. E quando o nome de Duvan Zapata aparece nesse contexto, a curiosidade aumenta ainda mais. Não apenas pela qualidade do jogador, mas também pelo simbolismo que uma contratação desse nível poderia representar. O Vasco vive um momento em que busca consolidar um projeto competitivo, e trazer um atacante com experiência internacional poderia enviar uma mensagem clara ao restante do futebol brasileiro. É como se o clube estivesse dizendo que pretende disputar espaço com mais força no cenário nacional. Além disso, existe também o fator emocional. A torcida vascaína é conhecida por sua paixão intensa e por transformar qualquer grande contratação em um verdadeiro evento. Imaginar Zapata entrando em campo diante de um estádio cheio já é suficiente para alimentar ainda mais a empolgação dos torcedores. E quanto mais o rumor circula, mais pessoas começam a acreditar que essa história pode realmente ganhar novos capítulos em breve. Outro ponto que aumenta o clima de expectativa é o fato de que o estilo de Duvan Zapata parece ter sido feito sob medida para incendiar arquibancadas. Ele é aquele tipo de atacante que não passa despercebido durante um jogo. Sua presença física impõe respeito, seus movimentos dentro da área criam perigo constante e sua capacidade de finalizar transforma qualquer cruzamento em uma ameaça real ao gol adversário. Para muitos torcedores do Vasco, imaginar um jogador com esse perfil vestindo a camisa do clube desperta uma mistura de esperança e curiosidade. Afinal, grandes times costumam ser construídos em torno de grandes referências ofensivas. E quando surge a possibilidade de contratar um atacante que já enfrentou algumas das melhores defesas da Europa, o impacto no imaginário da torcida é imediato. Mesmo que tudo ainda esteja no campo das especulações, o simples fato de o nome de Zapata parecer ligado ao Vasco já provoca discussões intermináveis nas redes sociais e nos programas esportivos. Há quem diga que seria uma das contratações mais marcantes do clube nos últimos anos. Outros preferem manter cautela, lembrando que o mercado da bola sempre reserva surpresas. Mas uma coisa é certa, quando um rumor dessa magnitude começa a circular, significa que algo importante pode estar se movimentando nos bastidores. A história ganha ainda mais força quando se observa o momento do próprio Vasco no cenário do futebol. O clube vive um período de transformação, tentando reorganizar suas estruturas e recuperar o protagonismo que marcou tantas fases de sua trajetória. Dentro desse contexto, a possível chegada de um jogador como Duvan Zapata parece se encaixar como uma peça simbólica de um projeto mais ambicioso. Não se trata apenas de contratar um centroavante. Trata-se de buscar um nome capaz de elevar o nível técnico do elenco e, ao mesmo tempo, despertar entusiasmo imediato na torcida. Muitos torcedores lembram que grandes campanhas do clube sempre tiveram figuras ofensivas marcantes, jogadores capazes de decidir jogos e de carregar o peso da camisa em momentos decisivos. Zapata, com sua experiência internacional e sua reputação de atacante implacável dentro da área, parece representar exatamente esse tipo de perfil. É por isso que o rumor continua ganhando força a cada nova conversa de bastidor que aparece. Mesmo sem confirmação oficial, a sensação que começa a se espalhar entre os torcedores é de que o Vasco pode estar muito próximo de anunciar um reforço que ninguém esperava, mas que pode mudar completamente o panorama ofensivo da equipe.
E quanto mais a história se espalha, mais surgem relatos de bastidores que alimentam o clima de mistério. Pessoas ligadas ao mercado de transferências começam a comentar que representantes do atacante colombiano estariam avaliando possibilidades fora do futebol europeu. Isso, por si só, já seria suficiente para despertar curiosidade. Mas quando o nome do Vasco aparece nesse cenário, a narrativa ganha contornos ainda mais intrigantes. Alguns dizem que o clube estaria trabalhando de forma silenciosa para construir um acordo que pudesse viabilizar a chegada do jogador. Outros afirmam que o projeto apresentado ao atacante poderia ter sido decisivo para abrir portas para essa negociação inesperada. E nesse tipo de situação, o que mais chama atenção é justamente o silêncio oficial. Quando há poucas informações concretas, o espaço para especulação cresce rapidamente. A torcida começa a ligar pontos, a analisar pistas e a tentar descobrir se realmente existe algo acontecendo por trás das cortinas. No caso de Zapata, a possibilidade de vê-lo atuando no futebol brasileiro já seria um acontecimento marcante. Agora, imaginar isso acontecendo com a camisa do Vasco transforma um rumor em uma verdadeira novela do mercado da bola. Outro elemento que torna essa possível negociação tão fascinante é o perfil de liderança que muitos associam a Duvan Zapata. Durante sua carreira, ele não ficou conhecido apenas pelos gols, mas também pela maneira como se posiciona dentro de campo, orientando companheiros e mantendo presença constante no ataque. Esse tipo de jogador costuma ter impacto que vai além das finalizações. Ele se torna referência para o time, alguém que puxa a responsabilidade nos momentos mais complicados de uma partida. Para um clube que busca consolidar um projeto competitivo, contar com uma figura assim pode fazer enorme diferença. E é exatamente por isso que muitos torcedores começam a imaginar como seria o ataque do Vasco com um centroavante desse porte liderando a linha ofensiva. A simples presença de Zapata poderia alterar completamente a forma como os adversários se organizam defensivamente. Zagueiros teriam que redobrar atenção, laterais precisariam fechar espaços e meio-campistas seriam obrigados a recuar mais para ajudar na marcação. Ou seja, o impacto de um jogador desse tipo não aparece apenas nos gols, mas também na maneira como ele muda a dinâmica tática de um time inteiro. Também chama a atenção o fato de que Zapata construiu sua reputação enfrentando alguns dos sistemas defensivos mais organizados do futebol mundial. O campeonato italiano, conhecido por sua disciplina tática e pela força dos zagueiros, foi o palco onde o atacante colombiano consolidou grande parte de sua carreira. E sobreviver ofensivamente nesse ambiente não é tarefa simples. Isso exige inteligência de posicionamento, força mental e uma capacidade enorme de aproveitar cada pequena oportunidade dentro da área. Quando torcedores do Vasco olham para esse histórico, muitos começam a imaginar como essas qualidades poderiam se traduzir no futebol brasileiro. Em um campeonato marcado por jogos abertos e transições rápidas, um atacante com esse nível de experiência poderia encontrar espaço para brilhar. E é exatamente essa possibilidade que faz com que o rumor ganhe ainda mais força entre comentaristas esportivos. A pergunta que ecoa em muitos debates é sempre a mesma: se o Vasco realmente conseguir trazer Zapata, será que estaríamos diante de uma das contratações mais impactantes do futebol nacional nos últimos tempos? Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, nas redes sociais, a história segue crescendo como uma bola de neve. Torcedores começam a criar montagens imaginando Zapata vestindo a camisa cruz-maltina, páginas esportivas discutem possíveis formações táticas com o colombiano no comando do ataque e comentaristas tentam decifrar se há fundamentos reais por trás da especulação. Esse tipo de movimento costuma acontecer quando uma contratação parece improvável, mas ao mesmo tempo possível o suficiente para alimentar esperança. E no caso do Vasco, existe um fator emocional muito forte. A torcida do clube sempre teve relação intensa com grandes centroavantes, jogadores que marcaram época e ficaram gravados na memória coletiva. Por isso, quando surge a possibilidade de um atacante com o perfil de Zapata chegar ao clube, o entusiasmo aparece quase automaticamente. Não se trata apenas de números ou estatísticas. Trata-se da ideia de ter em campo um jogador capaz de incendiar partidas com sua presença física e sua capacidade de decidir lances dentro da área.
Outro aspecto curioso dessa história é como ela revela a força do mercado da bola moderno. Em um cenário globalizado, jogadores que atuam em ligas europeias podem, de repente, aparecer ligados a clubes sul-americanos em negociações surpreendentes. E quando isso acontece, o impacto costuma ser enorme. A possível chegada de Duvan Zapata ao Vasco representa exatamente esse tipo de movimento inesperado. Um atacante colombiano, consolidado no futebol italiano, surgindo como reforço para um dos clubes mais tradicionais do Brasil. É o tipo de narrativa que mistura surpresa, ambição e expectativa. Para muitos analistas, se esse acordo realmente estiver sendo costurado, ele pode representar não apenas uma contratação importante, mas também um sinal de que o Vasco pretende se posicionar de forma mais agressiva no mercado internacional. Afinal, trazer um jogador com essa bagagem exigiria planejamento, investimento e convicção no projeto esportivo. No fim das contas, tudo ainda gira em torno de especulações, bastidores e sinais que surgem aqui e ali. Mas no futebol, muitas grandes histórias começaram exatamente assim. Um rumor que surge discretamente, uma informação que aparece em conversas de mercado e, de repente, a possibilidade de uma contratação que ninguém esperava passa a dominar as manchetes esportivas. No caso de Duvan Zapata e Vasco, a combinação de fatores torna a história ainda mais eletrizante. Um atacante poderoso, conhecido por sua presença física devastadora, sendo ligado a um clube com torcida apaixonada e história gigantesca. É a mistura perfeita para criar expectativa. E enquanto nenhuma confirmação oficial aparece, a imaginação do torcedor continua trabalhando sem parar. Porque se esse rumor realmente se transformar em realidade, o futebol brasileiro pode ganhar um novo protagonista dentro da área, daqueles que fazem zagueiros tremerem e torcedores se levantarem das cadeiras a cada bola levantada em direção ao gol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.